Quando o apóstolo Paulo chegou para pregar o evangelho na cidade de Éfeso, isso basicamente no início de sua terceira viagem missionária, ele encontrou uma cidade com mais de 250 mil habitantes, que era a cidade principal da província romana da Ásia, que hoje corresponde ao país da Turquia. Era uma cidade rica, um centro comercial, uma cidade portuária, com um anfiteatro com capacidade para mais de 24 mil pessoas. O templo da deusa Diana, porque a cidade tinha o título de ser a guardiã da deusa Diana. Um templo esplendoroso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Um templo de 170 metros de comprimento por 78 metros de largura. O maior templo da cultura grega naquele período, sustentado por mais de 100 colunas de mármore branco, cada uma com mais de 17 metros de altura. Tudo isso colocava a cidade como um centro de turismo, onde as pessoas se dirigiam por causa do comércio, ou para adorar a deusa Diana, ou mesmo para admirar a beleza daquele templo. Havia também mais um atrativo, que eram as cartas mágicas, isto é, pergaminhos que continham receitas mágicas, receitas supersticiosas, que funcionavam como amuletos ou talismãs, e eles eram vendidos prometendo solução dos mais variados problemas. Na última pregação nós vimos que a queima, melhor dizendo, de alguns desses pergaminhos por parte daqueles que haviam se convertido, trouxe um grande prejuízo financeiro. Paulo ficou mais de 2 anos na cidade e Deus o usou para plantar uma igreja que se tornaria de muita importância para a expansão do evangelho. E a plantação daquela igreja seguia um pensamento que o apóstolo Paulo tinha, que ele manifestou em seu ministério, retratado no livro de Atos, e que também manifestou na carta que ele escreve a esta igreja posteriormente, a carta aos Efésios, que é a carta que nós estaremos estudando, expondo, e o pensamento era de que a igreja deve ser o centro de expansão do evangelho. Deus usa a sua igreja ou as suas igrejas locais para serem o centro de expansão do evangelho. E nós estamos, como parte introdutória da carta, apresentando então 4 características de uma igreja que se torna um centro de expansão do evangelho. A primeira delas, nós vimos na última pregação que fizemos, que foi a primeira da série, que uma igreja que funciona como centro de expansão do evangelho é uma igreja plantada de acordo com a vontade de Deus. Uma igreja estabelecida respeitando o tempo de Deus, no tempo de Deus. Hoje nós vamos ver a segunda característica, que uma igreja que funciona como um centro de expansão do evangelho é uma igreja centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro desta igreja. Isso fica muito claro na maneira como o apóstolo Paulo plantou aquela igreja, a estratégia que ele usou para plantar aquela igreja. Abra sua Bíblia aí para Atos, capítulo 19, e nós iremos ler os primeiros 10 versículos do capítulo 19 do livro de Atos. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e carecemos do revestimento do Teu Espírito Santo para que nós possamos compreendê-la, explaná-la com clareza e convicção, que a nossa vontade se incline à obediência e o nosso coração ao amor a esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que funciona como centro de expansão do Evangelho é uma igreja centrada na palavra de Deus. E há 3 ações, então, que podem fazer com que a igreja seja centrada na palavra de Deus. A primeira dela é que a igreja comunica esta palavra. A palavra de Deus precisa ser comunicada pela igreja. As características dessa comunicação nós podemos perceber pelos termos usados por Lucas, que é o escritor do Evangelho de Atos, quando fala da atividade de Paulo proclamando essa palavra em Éfeso. Paulo já havia estado na cidade de Éfeso algum tempo antes deste relato aqui que nós lemos no capítulo 19. Paulo havia estado ali quando encerrava a sua segunda viagem missionária. Ele havia saído de Corinto, que ficava na Acaia, então praticamente ele cruzou o mar e chegou na cidade de Éfeso. Isso aparece no capítulo 18 aí do livro de Atos, depois do versículo 18, Atos 18, diz que Paulo então, saindo de Corinto, ele levava em sua companhia um casal amigo, que era Priscila e Áquila, e ele então se dirigiu para a cidade de Éfeso, e quando chegou na cidade de Éfeso, capítulo 18, verso 19, Paulo deixou Priscila e Áquila ali, e ele entrou na sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para prestar culto a Deus e também estudar o Antigo Testamento, estudar a palavra de Deus. Então, Paulo se dirigiu a esse local, ali em Éfeso, onde os judeus estavam reunidos, e diz no verso 19 que Paulo arrazoava com os judeus. A palavra aí, arrazoava, quer dar a ideia de uma comunicação que busca convencer. Algumas vezes ela é traduzida como discutia ou debatia, mas não necessariamente indica um debate caloroso, um debate um tanto nervoso, de uma pessoa falando e a outra imediatamente rebatendo. Não, fala mais de uma conversa, de uma fala, mas de uma fala argumentativa, de uma fala que procura convencer as pessoas. Então, quando a igreja
ou para uma igreja ser um centro de expansão do Evangelho, essa igreja precisa estar centrada na palavra de Deus, ela precisa comunicar a palavra de Deus. E ela precisa comunicar a palavra de Deus buscando convencer as pessoas. Esta, inclusive, era uma prática de Paulo. Desde o capítulo 17, em sua segunda viagem missionária, que o termo aparece. Por exemplo, em Atos 17:2, diz que Paulo, chegando na cidade de Tessalônica, segundo o seu costume, segundo ele costumava fazer, ele vai à sinagoga por 3 sábados seguidos, 3 semanas seguidas, e discute com os que estavam ali a respeito das Escrituras. Isto é, ele debate, ele argumenta com estas pessoas a respeito das Escrituras, com qual propósito? Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então Paulo usava esta prática de comunicar, procurando convencer, expondo e demonstrando nas Escrituras. Chega no capítulo 17 ainda, no verso 17, fala de Paulo na cidade de Atenas. E aí, novamente, ele vai na sinagoga falar com os judeus e os gentios piedosos. A expressão gentios piedosos se refere a não-judeus que admiravam o judaísmo. Então, gentios, isto é, não judeus, mas estes gentios admiravam o judaísmo e frequentavam a sinagoga. Então, nos sábados eles estavam ali e Paulo também chegava ali e falava. A expressão traduzida na minha versão como falava é a mesma ideia de arrazoar, dissertar. Não só isso, mas o versículo continua dizendo que também na praça, todos os dias se encontravam ali. Então Paulo, quando ficou na cidade de Atenas, nos sábados, ele ia lá na sinagoga e arrazoava, recebia a oportunidade, então procurava convencer aquelas pessoas de que o Jesus que ele proclamava, o Jesus que ele anunciava, o Jesus que havia sido morto e ressuscitado, este Jesus era o Messias prometido, o Cristo prometido lá no Antigo Testamento, que a promessa que os judeus esperavam, esta promessa tinha se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E nos outros dias ele ia lá para a praça da cidade de Atenas. A praça não era apenas um lugar para as pessoas frequentarem e passarem o tempo. A praça de Atenas era também um lugar de debates, um lugar onde professores, filósofos reuniam os seus alunos para dar uma palestra pública, para dar uma aula, e Paulo aproveitava este espaço e também ali pregava, procurando convencer as pessoas, arrazoava com as pessoas. No capítulo 18, verso 4, diz que ele faz isso agora na cidade de Corinto. Todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então você percebe que esse era um procedimento padrão de Paulo. Ele chegava num lugar, como ele era judeu, e um rabino formado no judaísmo, que havia estudado aos pés de Gamaliel, então ele tinha essa autoridade, ele aproveitava essa autoridade, que ele tinha essa oportunidade que ele tinha, ele ia então para as sinagogas, onde encontrava um público de judeus que já conhecia o Antigo Testamento, que já esperava a promessa do Messias, e Paulo aproveitava essa oportunidade para comunicar, para convencer, tentar convencer aquelas pessoas, arrazoar, debater com aquelas pessoas de que esse Messias que eles estavam esperando já tinha vindo. E esse Messias que já tinha vindo era o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele chega lá em Éfeso, ele faz a mesma coisa. Ele se dirige lá à sinagoga e faz isso. Só que nessa primeira vez que ele chegou em Éfeso, ele não ficou muito tempo. Ele precisava voltar para a sua igreja enviadora, a igreja de Antioquia,
e não ficou ali muito tempo. Quando nós lemos no capítulo 19, aí ele voltou para a cidade de Éfeso, e no verso 8 diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo, isto é, arrazoando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Novamente, Paulo aproveita, vai para a sinagoga, e aí ele tem a liberdade de, durante 3 meses, ficar anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Aí no verso 9 do capítulo 19, diz que alguns destes da sinagoga se mostraram teimosos, se mostraram descrentes, e começaram a falar mal do caminho, falar mal do evangelho, diante das pessoas. O que Paulo faz? Paulo, então, sai, se afasta deles. É como se Paulo dissesse, bem, aqui eu já preguei, aqui eu já anunciei. Aqui talvez Paulo está usando aquele mandamento do Senhor Jesus de bater o pó da roupa, né? Aqui eu já preguei, eu já anunciei. Eles já ouviram, alguns já creram, os que não creram ficam teimando, e então ele aluga uma escola, a escola de Tirano, e agora diariamente, aí o termo que aparece no verso 9, ele está falando na escola de Tirano. É o termo também arrazoar, dissertar, diariamente. Todos os dias agora, naquela escola, Paulo tem um horário que alguns estudiosos acreditam que era entre as 10 da manhã ou 11 da manhã até as 4 da tarde, no período que se dava o descanso, a cesta do povo daquela região, em virtude do calor. Paulo aproveitava esse período que todo mundo estava de folga, o comércio estava fechado, e a escola não estaria funcionando. O dono da escola, esse professor chamado Tirano, não estaria usando a escola nesse período. Paulo, então, alugou a escola, e durante todos os dias ele procurava convencer as pessoas. Então, Paulo estava proclamando o evangelho, aproveitando as portas que se abriam, aproveitando as oportunidades, e uma proclamação que visava convencer. Você percebe também com o verbo que aparece no verso 8 do capítulo 19, o verbo persuadir. E essa é exatamente a ideia, de tentar convencer as pessoas, de levar as pessoas, tentar mostrar para as pessoas que o que ele estava pregando era verdade. Levar as pessoas a uma convicção, que as pessoas acreditassem, ficassem convictas de que isto era a verdade. No verso 26, aparece ele falando alguém falando dele, né? Os acusadores de Paulo no tumulto ali na cidade de Éfeso, diz que vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a província da Aula, este Paulo tem o quê? Persuadido e desencaminhado muita gente. E mostrando ou falando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de fato. Essa era uma acusação muito boa da gente ouvir contra nós. Concorda? A acusação que é feita contra Paulo pelos seus inimigos é: esse homem aí, não só aqui na cidade de Éfeso, mas em toda a província da Ásia, ele tem persuadido e desencaminhado muita gente. Mas como assim ele tem persuadido e desencaminhado muita gente? Afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Como eu disse, essa é uma acusação que fala a favor de Paulo. Quando alguém diz, você desencaminhou alguém da idolatria, você recebe isso como uma acusação ou um elogio? Um elogio. Pois é, o que está acontecendo aqui. Os acusadores estão colocando como crítica, mas de fato isso funciona como um
elogio. Estão dizendo, olha, este Paulo aí, não só aqui em Éfeso, mas em toda a província da Ásia, ele persuadiu, ele convenceu as pessoas, ele desencaminhou as pessoas, dizendo que esses deuses feitos por mãos não são deuses de fato, e que não são deuses mesmo. Então, essa é a ideia da comunicação. Uma comunicação que visa convencer, que visa levar as pessoas a verem o que é a verdade e a acreditar na verdade. Um outro termo que enfatiza essa ideia vai aparecer no capítulo 20, verso 24, quando Paulo está falando aos pastores da cidade de Éfeso. Aí já depois de algum tempo, ele havia plantado a igreja tinha pastores, ele havia ido para outras cidades e agora ele está retornando para Jerusalém, mas aí ele para no porto de Mileto e manda chamar os pastores de Éfeso e dá uma palavra a estes pastores. E aí no verso 24, um verso que eu tenho certeza que você já ouviu esse verso. Você já ouviu esse verso 24 em algum momento da sua vida? Quando? Qual foi a última vez que vocês ouviram esse verso 24? No momento missionário aqui, lá, certo, do Ministério Bolívia para Cristo, as missionárias têm esse verso como tema, em que Paulo diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, a minha missão e o serviço, o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para testemunhar. A ideia de testemunhar é de dar evidências. Eu quero dar evidências da graça de Cristo. A igreja, para ser centrada na palavra de Deus, ela precisa comunicar a palavra de Deus. E comunicar de uma forma que convença. Comunicar de uma forma que busque convencer as pessoas. Mas comunicar também de uma forma aberta e clara. Voltando ao capítulo 19, verso 8, diz que Paulo falava ousadamente. A ideia de falar ousadamente é falar com clareza, é falar então manifestando clareza. A gente percebe isso lá em João 11, 14, naquela conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos, quando Jesus está distante de Betânia, e ele recebe um recado de duas amigas suas. Lembram do recado que ele recebeu de duas amigas? Quais são as duas amigas? Marta e Maria, dizendo que o amigo de Jesus, que era quem? Lázaro, estava doente. Aí Jesus demora mais um tempo, e aí ele diz para os discípulos, vamos voltar lá para Jerusalém, lá para Betânia, porque Lázaro, o nosso amigo, dorme. E os discípulos não entenderam, né? Senhor, se ele dorme, né? Um doente que está dormindo significa que ele está se recuperando, né? Um doente que consegue dormir é um doente que já está o quê? Melhorando. Aí Jesus diz, então Jesus falou ousadamente, ou falou claramente, Lázaro morreu. Então essa é a ideia de falar ousadamente, é falar com clareza. É falar de modo que as pessoas entendam. É falar sem subterfúgios. É falar de modo a deixar muito claro, a comunicação muito aberta, muito claro, de modo que as pessoas entendam. E uma comunicação clara vai envolver pregação e ensino. E agora em Atos capítulo 20, naquele texto que Paulo está falando aos pastores de Éfeso, ele diz, capítulo 20, verso 20, pois que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar. Anunciar e ensinar. E no verso 25,
E agora sei que de todos vocês, em cujo meio passei pregando. Então aqui fala de uma proclamação, de um anúncio, de um ensino que é feito de modo claro. Então, para que a igreja se torne um centro de expansão do evangelho, ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Este ser centrado na palavra de Deus envolve a comunicação da palavra de Deus. Uma comunicação que busca convencer e uma comunicação clara, uma comunicação aberta, uma comunicação que deixe bem claro para as pessoas o que a palavra de Deus significa, o que esse ensino significa, uma proclamação então que envolve a pregação e o ensino. Mas uma pregação, uma comunicação, melhor dizendo, que exorte, que admoeste, que encoraje e chame a atenção. E aí a gente tem no capítulo 20, aliás, no capítulo 20, verso 1, ainda quando Paulo estava na cidade de Éfeso, diz que ele manda chamar os discípulos, houve um grande tumulto ali, um tumulto no qual a vida de Paulo correu risco. Esse tumulto, as pessoas encheram o anfiteatro de Éfeso. Nesse anfiteatro, a capacidade era de quantas pessoas mesmo? Perto de 25 mil pessoas. Você imagina 25 mil pessoas gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana. Era de fazer, né, se você já esteve num estádio, de ver uma torcida empolgada, gritando o nome de um time dela, é de fazer balançar as estruturas. E esse era o clima. 25 mil pessoas num anfiteatro gritando isso, e Paulo queria ir para lá, mas as autoridades não deixaram. Se eu for para lá, você vai ser morto, você não volta vivo de lá, né? Com todo esse 25 mil pessoas gritando desse jeito. E quando o tumulto cessou, Paulo chama os discípulos e diz que os encoraja. A ideia aqui é de uma exortação para dar coragem, de uma exortação para animar aqueles discípulos. E nesse mesmo capítulo 20, no verso 31, ele vai dizer, agora falando aos pastores, dizendo: portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, chamar a atenção com lágrimas cada um de vocês. Então, note como a comunicação de Paulo é completa. É uma comunicação visando convencer. Eu tenho uma verdade, não é uma comunicação para passar o tempo, não é uma comunicação para distrair as pessoas, não é uma comunicação para divertir as pessoas, não. É uma comunicação para convencer. Eu tenho algo que é verdade, eu tenho algo que vocês precisam para a vida de vocês, e a comunicação é argumentativa, demonstrativa, apresenta evidências, apresenta provas, porque ela está visando convencer as pessoas. Ela está visando mostrar para as pessoas a verdade e desencaminhar as pessoas da mentira, que foi o termo usado lá, certo? Tirar as pessoas do erro, tirar as pessoas da mentira, tirar as pessoas das crenças erradas, para que elas acreditem no que é certo. Qual a implicação disso? Algumas vezes nós achamos talvez a comunicação na igreja muito séria, né? A gente gostaria talvez de um culto um pouco mais divertido, um culto onde o pregador contasse mais piadas e que fosse assim um momento da gente relaxar e tudo. Não que isto seja proibido, né, de manifestar alguma graça, algum humor, mas esse não é o propósito maior, certo? A comunicação na igreja deve ter o alvo de convencer as pessoas, mostrar a verdade para as pessoas. Dizer para as pessoas, isso aqui é errado, isso aqui é o verdadeiro. Isso aqui é o certo. Isso aqui não deve, e isso aqui deve. Mas não apenas dizer,
convencer, mostrar por quê. Por que que é assim? Por que que deve ser assim? Não apenas, é assim porque Deus manda, ou é assim porque a igreja decidiu. Não, por quê? Então, é uma comunicação que deve visar convencer as pessoas. Mas deve ser uma comunicação clara. Não deve usar um linguajar técnico, um linguajar obscuro, um linguajar que só os estudiosos e eruditos entendem, um linguajar de coisas ocultas. Não. É um linguajar, uma linguagem clara, uma linguagem aberta, uma linguagem que as pessoas possam compreender aquela verdade. É a verdade, e a verdade que precisa ser comunicada claramente. Mas também deve ser uma comunicação que encoraje, que anime. Vai ter momentos que as pessoas estarão desanimadas, amedrontadas, como no caso depois daquele tumulto, e que é necessária uma comunicação que dê ânimo, que encoraje, que fortaleça as pessoas. Mas também uma comunicação que alerte, uma comunicação que chame a atenção, uma comunicação de quando as pessoas estiverem agindo errado, ou estiverem prestes a crer no que não devia, essa comunicação chame a atenção destas pessoas. Uma igreja centrada na palavra de Deus é assim. Algumas vezes nós queremos só a comunicação que nos anime, né? Então a pregação foi boa se ela me animou. Se ela tentou corrigir alguma coisa na minha vida, pronto, eu já não gostei. Não, a comunicação da palavra de Deus deve ser ampla, né? Então um certo pregador, que foi meu professor, disse, você nem deve ser daquele tipo que está sempre usando um chicote, né? batendo nas pessoas, toda a pregação sua é batendo nas pessoas, mas também não deve ser aquele que toda pregação é só fazendo carinho. Vai ter pregações que você vai fazer carinho, vai exortar, vai animar, vai tentar dar ânimo para as pessoas, mas vai ter momentos que aí vai ter que chamar atenção, vai ter que exortar com força. Uma igreja centrada na palavra de Deus é assim. Agora, essa palavra precisa ser comunicada, como eu disse, procurando convencer, com clareza, animando e alertando, mas ela precisa também ser comunicada com o conteúdo certo. E o conteúdo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê estes capítulos aqui, especialmente os capítulos 19 e 20, a gente vê Lucas, o autor do livro, usando vários termos para falar do conteúdo da mensagem. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, lembra que nós lemos no capítulo 19, ele encontra um grupo que já acreditava em alguma coisa, mas não era o evangelho. Eles tinham sido batizados com o batismo de João, que nesse caso João Batista. E o que é que Paulo anuncia para eles? Verso 5, ou verso 4. Paulo lhes anuncia Jesus. Esse é um termo que Lucas usa para falar do conteúdo. Jesus. Qual deve ser o conteúdo central da pregação de uma igreja? Jesus. Esse é o centro. Certo? Se uma igreja ela começa a demasiadamente centrar em algum aspecto um tanto mais marginal, mais à margem do ensino bíblico, e não falar tanto de Jesus, ela está perdendo o centro. O centro da mensagem não é o nome da igreja, não é o costume da igreja, não é a pessoa, não é a liderança da igreja. O centro da mensagem é a pessoa do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que pregar. O Senhor Jesus Cristo. Os erros são corrigidos, por exemplo, havia um erro aqui. Era uma mensagem incompleta. Paulo, é interessante, eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Mas Paulo não fala do Espírito Santo. Paulo prega o quê? Jesus. Os erros doutrinários
são corrigidos com a apresentação da pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é sua apresentação, é o fortalecimento do que foi o seu ensino, seu ministério que deve ser. Uma outra expressão aparece aí no verso 8, que fala dos 3 meses que Paulo ficou na sinagoga. E aí ele ficou discutindo e persuadindo a respeito de quê? Do reino de Deus, que no capítulo 20, verso 25, ele vai dizer, eu passei todo esse tempo aí pregando o reino. O que seria pregar o reino de Deus? Reino de Deus foi uma expressão para falar do que é o plano salvador de Deus, ou a operação resgate que Deus está empreendendo para restaurar esse mundo. Então, só rapidamente descrevendo que esse é o tema que vai de Gênesis a Apocalipse. Deus criou tudo, Gênesis 1 e 2, certo? Deus criou tudo e cria o ser humano, homem e mulher, para serem os administradores, os vice-regentes da sua criação. E Deus cria um jardim, que era uma espécie do seu templo, e coloca o ser humano ali para administrar a criação como o reino de Deus. Mas o ser humano se revolta, a humanidade se revolta. Ela não quer o domínio de Deus, ela se revolta contra Deus. Ela quer a autonomia, ela quer ser dona da própria vida. E isso ocasiona o quê? Eles são expulsos do jardim do Éden. O pecado entra, o pecado corrompe, estraga esta criação, estraga os nossos relacionamentos. Você percebe, depois do pecado, veio vergonha, veio fuga, veio medo, veio acusação, veio mentira, veio conflitos, veio a dor, veio o cansaço, veio a frustração, veio doença e veio morte. Tudo isso está lá em Gênesis 3. Então o pecado corrompeu a criação, mas Deus não abandonou. Já em Gênesis 3,15, Deus prometeu alguém que viria e derrotaria o pecado, e derrotaria a serpente, e derrotaria a maldição, e restauraria a sua criação. Então esta é a operação resgate. O reino de Deus sendo prometido. E durante todo o Antigo Testamento, se você está lembrado do estudo que nós fizemos de Isaías, as grandes profecias de Isaías falavam de quê? Do tempo quando Deus vai restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra. Essa é a esperança do dia quando Deus viesse e restaurasse a sua criação do poder do pecado, resgatasse sua criação do pecado e instalasse o seu reino nesse mundo. Quando Jesus Cristo vem, ele vem pregando o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Chegou o momento da restauração. E Jesus então trouxe esta pregação, esta promessa, mostrando que as pessoas já podem, através do arrependimento e fé, participarem do reino, que irá se consumar ainda na eternidade. Então, quando Paulo anunciava o reino de Deus, Paulo estava pregando Jesus. É uma outra expressão para falar de Jesus, que é o rei do reino, para falar do evangelho, as boas novas de salvação. Esse é o conteúdo. Nossa pregação deve anunciar a salvação realizada por Deus através de Jesus, o resgate do pecado. Esta salvação traz muitos benefícios agora. Ela pode consertar famílias, ela pode restaurar relacionamentos, ela pode trazer cura física, ela pode trazer prosperidade financeira, ela pode fazer tudo isso. Mas nada disso é o principal. O principal é a salvação da alma. É a pessoa seguir a Jesus para morar no novo céus e na nova terra. Esse é o principal. Esse é o centro da nossa pregação.
Nós podemos ter um grande ministério, por exemplo, de aconselhamento, restaurando famílias. Mas se nenhuma destas famílias seguir a Jesus Cristo, elas irão para onde? Para o inferno. Estão entendendo? A gente deve se preocupar com famílias, deve ter ministérios de aconselhamento, deve ajudar pessoas a resolver conflitos, a resolver seus problemas interiores. Devemos fazer isso. Mas esse é o centro da nossa pregação? Deve ser o centro da nossa pregação? Não. O centro da nossa pregação é o reino de Deus, essa ação de Deus de resgatar-nos do poder do pecado, trazer-nos para o reino do seu Filho, tirar-nos do império das trevas, para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor, e nos dar esta salvação, nos dar esta vida eterna. Esse é o centro da mensagem. No capítulo 19, um outro termo para isso é palavra do Senhor. Diz que Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Jesus, reino de Deus e palavra do Senhor são expressões para designar a mesma coisa. O quê? O Evangelho. O plano de Deus para restaurar pessoas e restaurar no final sua criação. Uma quarta expressão aparece aí no capítulo 20, verso 24. Que vocês já ouviram isso, não é? Estão acordados aí comigo? Terceira vez que aparece nesse culto, Atos 20, 24. Certo? Que Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Jesus, reino de Deus, palavra do Senhor e Evangelho, boas novas da graça de Deus, são expressões diferentes que falam da mesma coisa. O plano salvador de Deus. O plano de Deus para dar a salvação, resgatar as pessoas e restaurar essa criação. Não se trata de salvação simplesmente individual. Eu e você salvos individualmente, não. É isso e mais a restauração do cosmos. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde o povo de Deus estará para sempre com Deus. E no capítulo 20, ainda, versos 20 e 21, Paulo vai dizer: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar a vocês publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto envolve falar de Jesus, do reino de Deus, da palavra do Senhor, do evangelho da graça de Deus, mas dizer o que as pessoas têm que fazer. E no caso aí são 2 reações: arrependimento e fé. As pessoas devem se arrepender, devem abandonar o seu pecado, devem saber que estão erradas, que estão contra Deus, que não estão no caminho certo. E ter a disposição de clamar a Deus, de pedir misericórdia de Deus, para que Deus transforme suas vidas, para que Deus mude suas vidas, e elas se voltem então para o caminho de Deus. Isso é arrependimento. E o arrependimento só é eficiente quando ele é acompanhado de fé. Quando o arrependimento não é acompanhado de fé, ele é meramente remorso. Lembra de Judas Iscariotes? Ele se arrependeu. Mas foi um arrependimento acompanhado de fé, que se voltou para Jesus? Não. E terminou no que terminou. Arrependimento é: eu reconheço o meu pecado, sei que eu estou errado, sei que eu errei, sei que eu pequei, mas eu confio no perdão de Deus. Eu acredito que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a esse mundo, morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Pronto. O arrependimento
só é proveitoso quando ele é acompanhado com fé. Arrependimento sem fé vai lhe trazer culpa, sentimento de culpa, vai lhe carregar de fardos que você não vai conseguir levar, pode lhe trazer aflições, pânico, depressão, pode trazer um monte de coisa. O arrependimento tem que ser acompanhado de fé. Agora, fé sem arrependimento é otimismo humano. É meramente otimismo humano. Eu sei que eu errei, mas isso é da vida, a carne é fraca, todo mundo peca e tal, e não sei o quê. E no final Deus vai dar um jeito. Bom, isso aí, arrependimento e fé, as duas coisas devem andar juntas. Reconhecer o pecado, saber que estamos errados, reconhecer que estamos errados e confiar no perdão, na graça de Deus que vem em Cristo. Arrependimento e fé é o que deve então fazer parte, melhor dizendo, do conteúdo da pregação. E no capítulo 20, verso 27, Paulo diz: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano, todo o desígnio de Deus. O que é isso? Jesus, reino de Deus, palavra do Senhor, evangelho da graça, arrependimento e fé. Tudo isso é o quê? O plano de Deus, o plano de Deus para você. É isso que a igreja deve proclamar. A igreja está aqui para isso, para proclamar de modo convincente, de modo claro, de modo encorajador e de modo alertador, que o plano de Deus para o seu povo é que através do Senhor Jesus Cristo, as pessoas sejam resgatadas do pecado e colocadas no seu reino para desfrutar da restauração de todas as coisas. E que diante disso, as pessoas devem reagir com arrependimento e fé. Esse deve ser o centro da nossa proclamação. Podemos falar um bocado de coisa boa, de saúde, de modo de vida, de estilo de vida, de coisas boas. Mas isso, eu diria até que tem pessoas aí fora que podem fazer melhor do que nós, não é verdade? Concorda? Tem pessoas aí fora que podem fazer melhor do que nós. Agora, tem algo que ninguém deve fazer, pode fazer melhor do que nós. É pregar o Evangelho. Falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Apresentar o plano de Deus. Apresentar a salvação de Deus. Isso é nossa tarefa. Isso é nossa missão. E esse deve ser o centro da nossa pregação. A igreja deve ser centrada na palavra de Deus. Para isso ela deve comunicar esta palavra. E comunicar essa palavra com o centro correto, o Evangelho, o plano de Deus. Mas por último, a terceira ação é que essa palavra precisa ser acompanhada com a vida. Não é só falar, é também viver. E aí vamos para o capítulo 20, aquele sermão que Paulo prega aos pastores da cidade de Éfeso. E no verso 18 do capítulo 20, ele vai dizer: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Ele diz: vocês sabem, servindo ao Senhor com toda a humildade. Um serviço humilde. Esta palavra, irmãos, deve ser pregada, essa comunicação deve ser feita, não com arrogância, não com orgulho, mas como um serviço humilde. Um serviço feito com humildade. Porque se eu apresentar a palavra com arrogância, com orgulho, a
forma desmente o conteúdo. Certo? A forma desmente o conteúdo. Então eu devo proclamar esta palavra com convicção, com clareza, eu devo proclamar, mas também como um servo. Não sou o dono dessa palavra, ela é de Deus. Nós somos meros instrumentos, somos servos e devemos comunicar esta palavra com humildade. Mas também com uma vida disposta ao sofrimento. Paulo vai falar 2 vezes de lágrimas. Ele aí no verso 19, com toda humildade, com lágrimas e com provações. E no verso 31, portanto vigie, lembrando que 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Não, a gente quer pregar o evangelho. Não, a gente vai abrir uma congregação num bairro acolá, e porque eu quero pregar o evangelho, tal. Aí no primeiro obstáculo, no primeiro contratempo, não, é isso aí? É todo esse trabalho? Vou não. Disposição para sofrer. Paulo, note, por 2 vezes ele menciona a palavra lágrimas. Eu não consigo imaginar, pelo que eu leio de Atos, o apóstolo Paulo chorando. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho de Paulo, certo? Mas se ele não dissesse com lágrimas, eu nunca iria imaginar o apóstolo Paulo chorando. Mas ele disse chorou. Porque a pregação do evangelho envolve sofrimento. Envolve sofrimento. Envolve esse coração terno que chora por causa das pessoas, que chora por causa do sofrimento, que se enternece com as pessoas, envolve isso. E ele também cita provações. Então, a igreja deve estar disposta a servir com humildade enquanto prega e deve estar disposta a sofrer. Se não está disposta a sofrer, ela está negando este evangelho. Porque o evangelho fala de quê? Do Filho de Deus que veio a esse mundo para quê? Para morrer, para sofrer. Mas aí a gente prega um evangelho que a gente não quer sofrer. Começa a sofrer, já começa a desanimar, já não quer mais seguir a Cristo, já não é isso que eu quero é uma vida de conforto, eu quero é uma vida acomodada, é isso que eu quero. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo envolve sofrimento, disposição para sofrer. E muitas vezes esse sofrimento começa dentro da própria casa, da sua própria família. Note que Paulo diz das provações que me sobrevieram pelas ciladas de quem? Dos judeus. E Paulo era o quê? Judeu. Quem é que está colocando cilada, fazendo armadilha para ele? Seu próprio povo. Ao comunicar a palavra, a igreja deve estar disposta a servir com humildade, a sofrer e a se sacrificar. Encerrando aqui nossa mensagem, capítulo 20, versos 33 a 35. Quando Paulo diz, eu não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. Eu mesmo trabalhei para prover o meu sustento. Em tudo tenho demonstrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Disposição para o sacrifício. Disposição para socorrer outras pessoas. Disposição para ajudar outras pessoas. Disposição para se sacrificar para que outros sejam socorridos. A comunicação da palavra deve ser acompanhada com essa vida. Uma vida de serviço, uma vida disposta ao sofrimento e uma vida disposta ao sacrifício. Todos nós que estamos aqui
Estamos aqui porque achamos que vale a pena a igreja. Estamos aqui porque queremos aprender da palavra de Deus. Estamos aqui por causa disso. Chegamos aqui para ouvir algo da palavra de Deus. Muito bem. Mas estamos dispostos a pagar o preço para que outros tenham essa palavra? Para que pessoas em outros lugares tenham essa palavra? Para que outros bairros de Juazeiro, outras cidades do Ceará, outros estados do Brasil, outros países do mundo, tenham igrejas que sejam também centradas na palavra? Ou estamos muito satisfeitos em estar aqui dentro, no ar-condicionado, ouvindo o pessoal tocando bonito, cantando, ouvindo a pregação, e está tudo muito bom. É esse o nosso cristianismo? Esse é o nosso compromisso com a palavra? Ou estamos aqui louvando a Deus porque nós temos algo que muita gente talvez não tenha? A gente louva a Deus por isso, mas a gente se incomoda também com isso. A gente se constrange com isso. E a gente estaria disposto a servir, sofrer e se sacrificar para que outras pessoas também tenham igrejas que preguem a palavra de Deus. Estamos dispostos a isso mesmo? Que Deus faça da nossa igreja uma igreja centrada na palavra, que comunique a palavra com convicção, que comunique a palavra com clareza, que comunique a palavra de modo que encoraje e de modo que alerte. Que esta palavra comunicada seja o plano de Deus, que através de Jesus veio trazer o reino de Deus, restaurar a criação de Deus, resgatar vidas do pecado, trazendo as boas novas da graça de Deus, comunicando que as pessoas precisam se arrepender e crer, mas que esta comunicação seja acompanhada de uma firme disposição para servir, sofrer e se sacrificar. Amém.